De volta com o cenário político, estamos começando a semana falando sobre cultura, com Joriana Pontes, que você já conhece aqui de Mossoró, mas que agora é secretária municipal de cultura de Areia Branca. Não é só de cultura não, é esporte, juventude, né? Então, a gente está falando sobre esta nova missão de Joriana Pontes e você de casa pode participar, interagindo conosco, faz como o Gleidson Lopes, que está aí do outro lado, doido para mandar uma pergunta. Aguardamos aí o questionamento através tanto do nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, quanto do WhatsApp 988028979, e tem também o Instagram. Lá no Instagram, inclusive, você pode conferir com antecedência quem que vai ser o nosso entrevistado do dia e já antecipar a sua pergunta. Antes de a gente voltar aqui, a nossa conversa com Joriana Pontes, tem uma conversa, né, que a gente gravou no final de semana, porque quem esteve aqui em Mossoró final de semana foi o deputado estadual Jorge Soares. O parlamentar conversou sobre vários assuntos com o repórter Alivaci Costa. Nesta primeira parte, fala sobre o novo mandato. Acompanhe. Deputado Jorge Soares, aqui na TCM, mais uma vez batendo um papo sobre a política do estado do Rio Grande do Norte, né, conversando um pouco sobre essa política. Vamos começar falando sobre essa articulação, a articulação da mesa diretora da Assembleia Legislativa, né? O deputado ficou com a segunda presidência, se não me falha a memória. Como foi que funcionou tudo isso, deputado? Olha, nós colocamos o nosso nome à disposição da casa, porque inicialmente o presidente Ezequiel tinha nos comunicado que não concorreria ao segundo biênio e houve uma disputa, vamos dizer assim, interna, porque de fato não houve a eleição com outras chapas e o presidente nos pediu para recuar, tanto eu, o deputado Kleber, como o deputado Tomba, que estava também nesse processo de articulação, para unir a casa, para que não tivéssemos uma eleição tão acirrada como se desenhava, tendo 3 candidatos para disputar o segundo biênio. E pela minha relação de amizade e todo esse tempo, 12 anos na Assembleia com Ezequiel, nós concordamos e ele foi reeleito o presidente da casa, que faz uma grande gestão. Inclusive, a Assembleia Legislativa ganhou por 3 anos consecutivos um prêmio nacional de gestão de assembleias. Isso é muito importante para o nosso poder. E, com certeza, fizemos essa articulação. Hoje faço parte da mesa novamente e todo mundo, né, os partidos, os blocos partidários, todos foram contemplados com essa eleição de concordância, vamos dizer assim. Deputado, um assunto que sempre a gente fala, né, inclusive nesse momento. Você é membro, né? O deputado é membro da Comissão de Finanças. Como você avalia essa greve da educação? A gente fala muito aqui em Mossoró. Tem greve em Mossoró, mas também tem greve no estado, né? Como você avalia essa greve nesse momento? Tem essa luta dos professores, a implantação do piso e toda essa questão que envolve a greve da educação? Olha, eu tive a oportunidade de ser líder do governo da professora Fátima durante 2 anos e sei da luta do governo, de toda a sua equipe econômica, que é extremamente competente, de reavivar as finanças do Estado. E até pela minha formação, eu sou contador formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conheço orçamento público, tenho um irmão prefeito de Açude também, é gestão. Então, eu sempre digo, eu acho que o político ele não tem a má vontade de não dar aumento, de não cumprir pisos, essas coisas. É a condição de pagar. Quem está hoje no exercício da função de executivo, você tem que cumprir muitas regras dentro do orçamento. E ali, a partir do momento em que você erra ou gasta mais do que pode, é esse gestor que será penalizado. Então, eu não tenho dúvida que a governadora está trabalhando para que isso seja aumentado, não tenho uma menor dúvida com relação a isso. Tem uma equipe competente na área econômica, mas tem que expressar aos servidores que o ano passado o governo teve um prejuízo de 350 milhões de reais, que foi exatamente com relação à arrecadação do ICMS. Então, essas contas precisam ser feitas e mostradas à categoria, porque eu não tenho dúvida que se dependesse da governadora, dependesse dos gestores, todos esses pisos estariam sendo cumpridos, eu não tenho a menor dúvida. Deputado, e como andam essas tratativas? A gente pode... É claro que tem o professor do outro lado, né? Você não poderia responder pelo professor, né? Mas em relação ao governo, como o governo tem se articulado para chegar com propostas que realmente consiga negociar com esses professores e eles voltem à sala de aula? Olha, o governo do Rio Grande do Norte é um estado pequeno e de arrecadação baixa, certo? Isso é fato. A gente não tem como comparar com o Ceará, nós não temos como nos comparar com Pernambuco, inclusive nem com a própria Paraíba, que teve uma evolução econômica muito grande. Então, se a lei obriga, tem que cumprir, tem que cortar de algum canto, né? Infelizmente, aí vai ter menos estradas, menos saúde para cumprir
as leis. O que acontece de fato, isso aí é preciso ser corrigido e acredito que o presidente Lula fará isso, é que há o debate no Congresso Nacional, há a aprovação de leis que influenciam na vida do Estado e dos municípios, mas não há contrapartida de repor os recursos. Eu sou super a favor do aumento de servidor, a regularização de pisos profissionais de qualquer categoria, os enfermeiros, o pessoal da educação, mas é bom lembrar que para cumprir a lei federal, que ela é superior às leis estaduais, é preciso o governo federal também dar a contrapartida. Por exemplo, hoje nós sofremos nos municípios com os programas de saúde. O governo federal manda uma parte do dinheiro, não é a parte toda, e obriga os municípios a fazer a saúde básica, a contratação de médicos, que não são valores baixos. Então, está faltando haver essa comunicação entre estados, municípios e o governo federal para que se cumpra o direito. Ninguém aqui está dizendo que está errado essas leis, mas que a parte financeira, a parte econômica seja compensada, porque senão, no final, essa conta não fecha e alguém vai responder por isso. Deputado, vamos falar um pouco sobre a política em Açu. A gente sabe da história do deputado na cidade de Açu, a cidade de Açu, o Vale do Açu, toda aquela região extremamente importante economicamente para todo o Estado. E, recentemente, nós tivemos a absolvição do Gustavo Soares pelo TRE. A gente acompanhou de perto, teve festa, teve comemoração. Como você viu toda essa situação? Olha, decisão judicial a gente cumpre. E tivemos uma cassação em primeira instância no Fórum de Açu, de um processo muito complexo, porque, na verdade, o processo não tinha nenhuma comprovação contra o prefeito Dr. Gustavo, mas tivemos essa cassação em primeira instância, respeitamos a decisão da primeira instância e fomos trabalhar com o nosso jurídico para que na segunda instância pudesse ser revista. E ficamos muito felizes, lógico, graças a Deus o Dr. Gustavo permanece prefeito, irá, se Deus quiser, concluir o seu mandato, um mandato que tem acima de 85% de aprovação. A Prefeitura de Açu hoje é uma cidade pujante na região do Vale, e é esse o trabalho que precisa ser feito, porque é a maior cidade da região, hoje com quase 60 mil habitantes, é uma cidade que faz com que a economia do Vale cresça, e estamos lá num processo de união histórico no Vale do Açu. São 10 municípios que compõem o Vale do Açu, nós temos apoio de 8 prefeitos, então 80% da classe política do Vale está imbuída, está unida dentro de um projeto. Aprovamos agora recentemente o consórcio de saúde, aprovamos a associação da região do Vale e região central com 20 prefeituras. Então, portanto, que a exemplo do que acontece em outros estados, nós estamos muito unidos pelo desenvolvimento e pelo crescimento da região, e com certeza Mossoró também fará parte desse projeto, até porque é a cidade polo da região oeste e é a região, que é a cidade que também tem essa referência econômica e pujante aqui para nós que somos do interior do estado. Deputado, ainda sobre Açu, a gente falou sobre a questão da decisão judicial. Do ponto de vista político, a gente sabe que a gente já se aproxima de eleições municipais, daqui a pouco é o que todo mundo vai falar, né? A gente sai de uma, começa a outra. Tem um peso político essa decisão? Como foi que vocês avaliaram? Sai fortalecido, doutor Gustavo? Sai menos fortalecido? Qual é a avaliação de vocês? Olha, é interessante a política. A gente termina a eleição de Estado, num domingo, após os resultados. Na segunda-feira já pergunta quem é o candidato, como é que vai ser, né? O Brasil vive em 24 horas de campanha. Não, de fato, o processo que a gente, como eu disse, estava muito tranquilo com relação à questão judicial, à questão processual, porque realmente não existia provas contra o prefeito. Inclusive, há uma resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral que embasa a nossa defesa, então, sobre isso estamos muito tranquilos, mas, com certeza, o prefeito sai fortalecido, porque era um processo onde a oposição sustentava toda a sua estrutura política nesse processo. Então, com essa derrota para a oposição, o prefeito Dr. Gustavo sai fortalecido. A gente não vai tratar de eleição do próximo ano, que está muito longe, haverá muitas mudanças no cenário nacional, de partidos, constituições de federação, o próprio governo Lula, nesse processo de retomada econômica e social do Brasil. Então, nós não vamos tratar de sucessão agora. O que nós queremos é exatamente isso, é unir a região, unir as forças políticas para trazer o desenvolvimento para a região do Vale e para todo o Rio Grande do Norte. Aí o deputado Jorge Soares, que é irmão de Gustavo Soares, prefeito de Açu. Então, o pessoal de Açu aí acompanhando atentamente a fala do Jorge. E no próximo bloco tem a segunda parte dessa conversa que a Livacir teve com o deputado. Falou sobre o início desse novo mandato, sobre eleições,
Então, é uma conversa muito boa, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente vai retomar a nossa conversa aqui com Joriana Pontes, atriz, secretária de Cultura de Areia Branca, e o questionamento do bloco anterior foi: Areia Branca tem estimulado, né, a política de eventos. Como é que a senhora vê agora, para além dos eventos, o fomento da cultura local, a cultura do povo de Areia Branca? Como é que a senhora pretende trabalhar isso? A gente está já fazendo o planejamento, né, o plano de trabalho, porque assim, eu sou do movimento cultural, né, eu sou de coletividade, sou de grupo. Então, eu gosto de realizar as coisas também coletivamente, né? E nada melhor do que realizar com as pessoas que trabalham e que conhecem muito bem o cenário cultural de Areia Branca. Mas, assim, nossa primeira meta é, para além do cadastro que já existe em Areia Branca, que foi um cadastro super potente que foi feito na época da Lei Aldir Blanc, a gente pretende fazer o cadastramento de agentes culturais. Integrar a política, na verdade, do Sistema Nacional de Cultura ao Sistema Municipal de Cultura. Integralizar o Sistema Municipal para o Sistema Nacional. Então, o que é que vai ser feito isso? É as oitivas, as escutas com o artista, com os artistas, com o segmento da cultura de Areia Branca, fazer esse cadastramento de agentes culturais, certificando esses agentes culturais, para também a gente fazer o levantamento. A gente constrói política pública quando você tem uma estatística, né? E essa estatística é quantificar, de fato, o que é que a gente tem de cultura e de arte dentro de Areia Branca. E aí, depois, o fórum, né, conversar com esses artistas. Nesse fórum, a gente vai eleger a sociedade civil, o Conselho de Políticas Culturais, né, da sociedade civil. A partir daí, também o Conselho trabalhar junto com a gente para fazer chegar as políticas de fomento nos grupos, nas manifestações culturais. Mas, para além disso, a gente também tem datas, né, que a gente está programando de ações, né? Ações que podem virar políticas públicas ou ações que também podem virar eventos, né? Porque é uma linha tênue. Evento faz parte da cultura também, mas só não é isso. Então, assim, a gente pretende fazer essas ações, umas ações bem importantes e potentes, envolvendo também o esporte, né? Porque a gente tem que sempre pensar em integralizar isso. E também trabalhando a criança, o adolescente, a população, né, no geral. E pretendemos também trabalhar com as escolas, com os alunos das escolas, com oficinas. E essas oficinas que a gente consiga fazer, após essas oficinas, um festival, né, de artes, não só de teatro, mas de teatro, de dança, das artes cênicas, entre as escolas. E assim, tem muita coisa que a gente também está projetando. Também no Círculo Junino, na época das quadrilhas, né? A gente também está projetando algo de muita potência para as quadrilhas, porque eu acho que você tem que também fazer uma política tem um termozinho que se chama muito importante, né? De investimento nessas pessoas. Né? Investimento do que você tem, porque se você investe, você recebe o triplo do investimento que você faz. E também mexer a economia criativa, mexer a economia dos lugares que a gente vai passar com essas ações. Né? Vou dar um exemplo. Tem um projeto que eles me apresentaram, que é muito importante, mas que ficava só na localidade de Baixa Grande, ali na localidade mesmo da praia de Areia Branca, que a gente pretende incentivar, né, e que a gente pretende também ampliar, fazer essa ampliação, de uma forma que seja itinerante, né, nas outras praias, né, itinerante nas outras comunidades praieiras, que se chama Esporte e Cultura do Mar, né, Esporte e Cultura do Mar. Então, é bem interessante. Aí, o que a gente pretende fazer é começar com os esportes, né? Começar com as práticas esportivas, também de surf, fazer esses festivais, né? Também juntamente com o artesanato e a gastronomia, e terminar com a cultural.
com a música, que é bem importante. Isso é uma das ações, assim, que eu penso, eu sou muito imperativa, eu penso muito, né? E sou muito criativa nesse sentido. Juntando com a criatividade deles, né? Juntando com a criatividade, só tem a avançar. E eu espero que eu esteja chegando em Areia Branca para contribuir, para colaborar e para somar. E a gente vai falar mais sobre cultura com Joriana Pontes no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente volta.